Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar como foi participar do processo seletivo do mestrado da UFPR de 2021. Bom, eu finalizei a faculdade em dezembro de 2021, eu sou formada em Pedagogia pela Federal do Paraná e em paralelo com essa finalização da faculdade, eu decidi participar do processo seletivo do mestrado também. A minha orientadora, ela me incentivou muito nesse quesito, assim, então ela me falou que tinha saído o edital pra dar uma lida, né, pra ver se eu me interessava. E assim, gente, o mundo da pesquisa, ele não é nada valorizado aqui no Brasil, né? É muito difícil isso, porque pra você ingressar no mundo da pesquisa, pra você se interessar por isso, você tem que estar ali já com pessoas que falem sobre isso, né? Pessoas que te incentivem mesmo, porque não tem isso no ensino médio, não existe isso no ensino fundamental. Então nós não somos preparados para isso e muitas das vezes nem na graduação isso acontece. Então a minha orientadora, ela me incentivou muito nisso e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre, li o edital do processo, né? E assim, a minha cabeça estava muito atarefada em 2021 por conta de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu já comentei isso em alguns outros vídeos aqui no canal, mas eu fui recontratada na escola em que eu trabalhava, né? E aí eu já fui, tipo, efetivada, não era mais estagiária. E eu participei da colônia de férias. Eu fui uma das coordenadoras da colônia de férias dessa escola, no final do ano, então eram muitas coisas. Eu participei de um evento, que era o Congresso Nacional de Educação da PUC, que também foi um incentivo da minha orientadora. E eu tava no último ano de faculdade, fazendo estágio obrigatório, fazendo meu TCC também, elaborando o TCC. E ainda mais essa questão do processo. Mas, assim, foi algo que eu me interessei muito. Eu sempre tive esse interesse, assim, desde que quando eu entrei, assim, na faculdade. Foi algo que me brilhou os olhos. E ainda é algo que eu pretendo investir. Mas eu quero conversar sobre o processo hoje pra falar pra vocês e compartilhar um pouco da minha experiência também. Eu espero que ajude alguém. De antemão, já adianto que eu não passei na segunda fase do processo. Como que funciona? Eles, antigamente, né, antes da pandemia, eles elaboravam uma prova, né, então a pessoa tinha que ir lá e realizar uma prova para poder fazer as outras fases também do processo. E aí tem o projeto e tem a entrevista. Depois que teve essa questão da pandemia e tudo mais, eles reformularam, né, as etapas do processo e removeram a etapa da prova. Então, restaram apenas a etapa do projeto e da entrevista. E, então, no ano de 2020 foi assim que funcionou e no ano passado, ano de 2021, também foi assim que funcionou. Eu nunca havia participado do processo, eu não tinha contato nem com pessoas ao meu redor que tinham participado do processo, então foi tudo muito novo pra mim. Eu elaborei um projeto com base no meu TCC. Conversando com a minha orientadora, né, já tinha mais ou menos uma ideia de continuação para o meu TCC, né, uma continuação de pesquisa a respeito do tema que eu já estava estudando, então isso já foi um ponto muito positivo, que me ajudou, né, a elaborar o projeto. Esse projeto ele tem que ter o objetivo geral, os objetivos específicos, tem que ter justificativa, tem que ter referências, né, bibliográficas, enfim. Ele é um como se fosse um pré-projeto, né, de TCC, por exemplo, mas aí pensando numa pesquisa mais abrangente ainda, uma pesquisa, na verdade, mais pontual, a respeito de um tema em específico. Então eu elaborei baseado naquilo que eu já estava estudando no meu TCC e algo mais aprofundado no tema em que eu já estava vendo. Eu fui elaborando, então, conforme eu já estava escrevendo o TCC, a minha professora até me deu um prazo ali, uma pausazinha para eu poder elaborar e já fazer o envio depois, porque tinha prazo para envio, né? Além do projeto, também com esses pontos, né, em específico, tinha que enviar, e esse projeto, só lembrando, que ele tinha que ter até 15 páginas, então, no máximo 15 páginas, é algo pequeno, né, não é algo muito extenso, porque senão também os avaliadores não têm tempo de ler e se aprofundar na temática. Então, eu elaborei o meu projeto. Falando em temática, ali no edital também consta uma lista de possíveis orientadores, né,
que casam com cada temática. E aí pode ser que a sua temática que você já está pensando esteja ali na listagem, e na verdade tem que entrar, né, em uma daquelas temáticas que constam ali no edital. E aí você escolhe, faz o projeto, esse projeto é até 15 páginas, faz um memorial também, que são informações pessoais, né, a respeito da sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional também. E aí você envia nos dias estipulados ali. Então, é o projeto, o memorial, aí os documentos, né, pessoais. Tem que ter também, por exemplo, se você está no último ano da faculdade, você ainda não concluiu, né, e está fazendo a inscrição, você tem que ter uma declaração de possível formando, né, para que você possa, depois que você iniciar o processo do mestrado, enviar o diploma e aí poder fazer tudo certinho, que são muitas burocracias, né, a respeito disso. Então, foi a primeira etapa, enviar esse projeto, enviar a documentação necessária. E aí, eu fui elaborando ao longo do ano e aí eu enviei na data estipulada. E depois dessa primeira etapa, os avaliadores eles vão ler, né, o seu projeto, o seu memorial, e eles também vão acessar o seu Lattes, né, que é o currículo Lattes, que é um currículo específico para a área da pesquisa, né, então constam ali informações a respeito da sua formação acadêmica, eventos que você possivelmente já participou, se já tem pós-graduação, se não tem, enfim, aí você consta essas informações no seu Lattes, que vai facilitar o trabalho também dos avaliadores. Então você coloca lá o link, né, e eles vão ter acesso. Isso nessa primeira etapa. E aí, depois dessa primeira etapa, sai o resultado da segunda etapa. Então eu passei na primeira etapa. E a segunda era a entrevista. Então, eles marcam um dia específico lá, um horário específico, e você entra numa sala de reunião. Na verdade, antigamente era presencial, né, essa entrevista, mas por conta dessa questão da pandemia, foi tudo online. Então, eles marcaram lá a data e o horário específico, e eu entrei na chamada. Primeiro eu entrei com uma pessoa que fez ali o primeiro contato, né, que me explicou como é que funcionaria, que eu ia entrar e iam ter as orientandas, né, da minha temática, e as orientadoras, na verdade, da minha temática, e ela teve que ver um documento também, que eu mostrei ali no momento em que eu entrei na sala. Aí ela me encaminhou para a segunda sala, que era onde estavam as possíveis orientadoras, as orientadoras que englobam a temática em que eu me enquadrei. E aí a minha orientadora de TCC já estava lá, e mais 3 professoras, das 3, 2 eu já conhecia, já tinha tido aula com elas, e a outra eu também já conhecia de vista, e por conta de alguns projetos ao longo do TCC ali, eu também já tive contato com ela, então isso facilitou muito o processo ali da entrevista. E a entrevista, na verdade, pra mim, assim, né, falando de uma experiência pessoal, foi muito uma conversa. Então elas fizeram algumas perguntas, né, por que eu estava interessada em realizar o mestrado, o que isso mudaria na minha vida, qual era o intuito da minha pesquisa, né, do meu tema. Enfim, perguntas mais amplas e perguntas que geralmente são realizadas em entrevistas, né, geralmente. Mas foi muito uma conversa, porque nesse momento eu realmente desabafei com elas, eu já conhecia elas, né, então isso deu mais proximidade e deu mais liberdade, assim, pra eu falar coisas mais pessoais, mas é porque também tem a ver com a realização desse projeto, né, com a realização do mestrado. Já que, algo que elas mencionaram, inclusive, na entrevista, o mestrado é algo que você tem que se entregar muito, né, no modo geral, né, pós-graduação, graduação, enfim, doutorado, enfim, são projetos que você precisa realmente estar entregue para realizar. E o que pesava pra mim muito, assim, que eu deixei muito claro pra elas, é que eu tinha muito interesse em realizar o mestrado, é uma vontade minha, não deixou de ser, mas que eu também estava iniciando os meus primeiros passos ali na área profissional, porque eu recém tinha sido efetivada, né, na escola, e eu possivelmente ganharia uma turma também na escola em que eu estava trabalhando, e eu queria dar esses primeiros passos, sabe? E isso tava me instigando nesse quesito. Aí eu não queria ter que dividir isso com o lado acadêmico.
eu não sei se ficou muito claro pra vocês, eu não tô diminuindo uma coisa nem outra, mas é porque eu sou uma pessoa nova, né? Eu tenho 22 anos atualmente, eu acabei de me formar na faculdade, eu acabei de ser efetivada num emprego que eu gostaria muito, e aí isso aí acaba pesando, né, nas minhas escolhas, consequentemente. Porque é óbvio que eu queria o mestrado, e é óbvio que eu queria a minha turma. Se são coisas que eu já almejava, né? Só que o que pesava pra mim realmente é que o receio pesava mais, sabe? Tipo, o receio ficava ali matutando na minha cabeça de não dar conta, ou de possivelmente dar conta, mas não me entregar totalmente nem a um nem a outro. E isso me deixava muito confusa, muito receosa mesmo de não conseguir fazer aquilo que eu gostaria. Então, foram coisas que pesaram muito pra mim e, consequentemente, viraram escolhas, né? O que eu quero no momento. E aí foi o que eu deixei muito claro pra elas na entrevista, que era uma oportunidade única, que eu tava muito feliz de participar do processo, porque isso pra mim também é experiência, né? Se eu passei na primeira fase, significa que sim, eu tenho capacidade de entrar no mestrado. Sim, eu tenho capacidade de escrever um projeto. E isso pra mim é fenomenal, é incrível, sabe? E isso me deixa muito, muito feliz mesmo. Então, não significa que essa porta se fechou, entende? Porque terão outras oportunidades. E aí foi isso que eu deixei muito claro. E eu acredito que tenha sido isso que fez com que eu não passasse da segunda fase, né? Pode ter sido também algo mais acadêmico, mas como eu falei, foi algo muito mais pessoal, né? E elas me deram muito apoio, elas me deram muita abertura durante a entrevista, elas me deram muitos conselhos, né? Em relação a isso de ser muito nova, de estar ingressando agora no mercado de trabalho, como professora, como regente. Então, são muitas possibilidades, né? Eu acho que Deus, ele nunca fecha portas pra gente, ele sempre tá abrindo novas possibilidades e eu tenho que tentar agarrar na melhor forma possível, mas tentando não me frustrar também, né? Porque se eu tenho essa possibilidade de fazer as duas coisas, eu poderia consequentemente fazer, mas não significaria que seriam coisas que eu realmente ia fazer com a minha integridade, sabe? Porque o meu receio é de não conseguir, ou de serem coisas que eu não faria da melhor forma possível, como eu gostaria. E eu acho que o mestrado, né, como sendo o mundo da pesquisa e algo muito mais focado, né, você precisa de tempo, você precisa de dedicação, né, nesse quesito. E eu teria cobranças tanto no meu trabalho quanto no mestrado. E isso poderia me abalar não só no sentido de não conseguir dar conta, mas no sentido psicológico mesmo da coisa, sabe? De provocar ansiedade, de me deixar frustrada mesmo. E foi isso que me fez desabafar ali na hora da entrevista. E aí, né, recentemente saiu o resultado, agora em fevereiro de 2022, e eu vi que eu não havia passado, mas como eu falei aqui no início também, eu gostaria muito de compartilhar a experiência, porque foi importante pra mim. Eu acho que tudo na vida é aprendizado, né? Como eu disse, eu tenho a capacidade de passar, eu sei disso. E a entrevista, inclusive, precisava de só mais um pontinho pra passar. Então, significa que foi muito do que eu mostrei, sabe? Inclusive, a média, pra quem quer saber, é 70, tá? Você tem que tirar 70 no, no, no projeto, né? Na primeira fase. Na segunda fase, a entrevista. E também em relação ao seu currículo, que tá relacionado ao Lattes. Então, tem que estar englobado aí tudo com a média. Bom, então é isso, eu gostaria de compartilhar em relação a isso. Não é algo que eu vou desistir de maneira alguma. Eu consegui a turma, tá? Só pra deixar claro também no trabalho, então é algo que agora eu estou focando e posteriormente eu posso ir para o caminho do mestrado, doutorado, pós-graduação e afins. Mas eu gostaria de compartilhar, espero que tenha ajudado alguém, espero que vocês tenham gostado de saber. E se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais e nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!